seria possível. Todo conceito de um futuro messiânico ou não depende da possibilidade humana de transgredir o certo, a casa e o território de nosso passado. E o teste vem sob um clima semelhante ao de sua traição da juventude, quando lhe é dito: anda da casa de teu pai, de tua parentela. Abraão ouve um novo comando. A estrutura de formulação é semelhante. Pega teu filho, teu único filho, a quem amas tanto, e sacrifica-o no monte de Moriá. É interessante que o mesmo Deus da transgressão seja agora o Deus que fala pela cultura. E então o autor conta um texto, está na página 40, que Abraão pega e anda com o filho e vai contar o que acontece. Na página 41, o autor continua. Abraão aprende não apenas a optar pelo bom, mas a decretá-lo como um novo certo, aquele que sucederá o certo antigo e traído. Ao fazer isso, não há traição, e a tensão entre passado e futuro, corpo e alma, se recompõe. Se não fosse pela capacidade de ouvir Deus expressar uma vontade distinta da que inicialmente revelara, Abraão não teria reintegrado a perspectiva do corpo e teria perdido a atenção. Teria então traído por optar pela alma sem reconciliação com o corpo. Seu erro teria sido da mesma ordem que se tivesse obedecido à demanda inicial e imposto a violência de sua geração. Nessa hipótese, além de fazer a opção pelo corpo em detrimento da alma, não teria cumprido com a verdadeira saída de sua casa. Na página 42, o autor continua. Sair de casa não é apenas abandonar o corpo dos outros, mas é o ato em si de abandonar o próprio corpo. A transgressão das próprias convicções é essencial. É interessante reconhecer que Abraão poderia ter optado por fazer um novo bom, adequar-se ao antigo correto, o que significaria sacrificar seu filho e encontrar paz dentro de si por ter eliminado a dúvida através de uma justificativa mais convincente de que se tratava de um bom. Mas Abraão não consegue fazer isso. Sua solução teve de ser a de encontrar um novo correto para este bom. Na página 43, romper na esfera do outro. O terceiro arquétipo é o de Jacó, como aquele que transgride na esfera da família. Ele não trai naturezas ou as violências de sua sociedade. Sua especialidade é trair o outro. Jacó é um símbolo das transgressões que todos os seus filhos e descendentes repetirão. Qual é o modelo de Jacó? Abraão romperá no passado e defrontou com o rompimento novamente no final da vida. Sua forma de legitimar traições foi através de um novo ouvir, que se conformava melhor ao que percebia como bom. Jacó vive um processo semelhante.
ele rouba a primogenitura do irmão e foge. Na verdade, esta primogenitura só é plenamente legitimada décadas depois, quando reencontra o irmão. Jacó representa a escolha de um novo correto na sua relação com um igual, com um outro. E então o autor, na página 44, traz todo um texto que vale a pena ser lido. Na página 45, o traidor de si. Uma passagem bem interessante. O faraó do Egito faz um desafio. Mostre-me algo que te surpreenda. Os rabinos logo perguntam: não deveria ser: mostre-me algo com que eu me surpreenda? E logo respondem, esclarecendo que o faraó era um homem muito esperto e vivido, e que sua pergunta era correta. Surpreender-se é, na realidade, a maior prova de poder de um ser humano. Surpreender os outros é fazer uso de nossos truques já dominados. Surpreender a si mesmo é ser um mago diante daquele que nos julgávamos ser. O herói do corpo é aquele que surpreende os outros e os seduz. Seus poderes são fazer uso do passado. Já o herói da alma é aquele que surpreende a si mesmo e seus poderes são o que ainda não foi feito, dito, visto, falado ou escutado. O futuro, trair a nós mesmos e nos surpreender conosco, é algo de grande força. Por que as surpresas do relativo, das misturas, dos erros, das espontaneidades ou dos pecados fortalecem a alma, lhe ofertando seu nutriente mais importante, a evolução? Na página 46, processos de traição. Um episódio paradigmático do momento de encontro dos interesses do corpo e da alma. A saída dos hebreus do Egito. Por tratar-se de um símbolo de movimento ativo para deixar a escravidão rumo à liberdade. É fundamental mencionar que o Egito é, acima de tudo, um símbolo por representar um lugar que já foi bom e deixou de ser. Todos nós deparamos com lugares que se tornam estreitos em determinado momento. Esses lugares que outrora serviram para nosso desenvolvimento e crescimento se tornam apertados e limitadores. Existe um texto na página 47 que fala no processo de saída de um lugar estreito. Vale a pena a leitura. Continua o texto na página 48. Vale a pena a leitura. É longo. E então o autor passa a explicação desse texto. Vejam que interessante. Encurralados diante do mar, o povo representativo do corpo assume algumas posturas possíveis.
4 comportamentos clássicos mencionados como 4 acampamentos. Sem saber como proceder, o povo se divide em 4 acampamentos. O primeiro quer voltar. O segundo quer lutar. O terceiro quer jogar-se ao mar. E o quarto se mobiliza em oração. Como leituras da alma, essas 4 posturas representam resistências do corpo. A própria ideia de acampar em si, uma forma de empacar. Aquele que propõe o retorno reconhece o poder do lugar estreito. Esse lugar do hábito é tão poderoso que foi uma ilusão se deixar levar pelo sonho de sair. Tudo estava errado desde o início e a proposta de voltar pressupõe uma vida estreita e em conformidade com a realidade e as limitações que esta impõe. Lutar, por sua vez, é a crença de que se poderá fazer do próprio lugar estreito um lugar mais amplo. Se o lugar estreito é poderoso para impor-se como realidade, o que resta é desafiá-lo, como se a estreiteza fosse externa e não um processo de relação entre o mundo externo e o interno. Jamais devemos esquecer que o lugar estreito um dia não o foi. Jogar-se ao mar é a atitude do desespero. É a entrega do corpo na descoberta de que a alma propiciou um limbo insuportável, em que não há mais passado que o definia, nem lhe é permitido um novo futuro que o redefina. Desse desespero surge a resignação de que, apesar de não se voltar ao lugar estreito, jamais se poderá atingir um novo lugar amplo. Orar é um recurso de fazer da situação do novo uma reprodução do lugar estreito, numa aparente resolução das demandas da alma. O corpo exige que a realidade seja compassiva com ele, permitindo que o novo lugar não exija dele uma nova definição de si. O novo lugar é o velho, sem parecer-lhe estreito. A reação de Moisés, o líder e representante dos interesses da alma, o empreendedor da saída do lugar estreito, é uma resposta aos 4 acampamentos. Aos que queriam se jogar no mar, não temais, ficai. Aos que desejavam voltar, não volvereis a vê-lo, nunca mais. Aos que propunham a lutar, o Eterno lutará por vós. E aos que oram, vós vos calareis. Nenhum dos acampamentos representa o futuro e a saída. Todos eles são variações sobre a hesitação e a vacilação. São, na realidade, a fronteira onde um corpo morre para renascer com uma mesma alma em outro corpo, do outro lado da margem. Mas, se nenhuma dessas condutas é apropriada, qual é o caminho, então? A resposta de Deus às vacilações do corpo, ou seja, resposta proveniente da fonte de toda a alma e todo o futuro, é igualmente decisiva e intrigante. Diga a Israel que marche.
marchar, dar andamento a quê? Para onde? Conhecemos o final do relato bíblico em que o mar se abre. Mas, diz o autor, um homem que não sabia nadar começou a adentrar as águas. Estas, no entanto, não se abriram no primeiro instante. Somente quando o homem já estava com água no nível do nariz, as águas se abriram. O futuro existe se vocês marcharem. O futuro, porém, não está ligado ao presente pelo corpo. A alma guiará o caminho seco por meio do molhado, de um corpo a outro, ou de uma margem a outras. Abrir mão desse corpo na fé de que outro se constituirá é saber dar o passo que leva até onde não dá mais pé. Enquanto der pé, estaremos estacionados em acampamentos. Esse profundo ato de confiança em si e no processo da vida garante a passagem pelo vazio que magicamente se concretiza em chão sob nossos pés. O que não existia passa a existir e um novo lugar amplo se faz acessível. Na página 51. Quando trair? Diz o autor: há os que sabem e sabem que sabem. Outros sabem, mas não sabem que sabem. Existem aqueles que não sabem, sequer que sabem que não sabem. E, finalmente, os que não sabem, mas presumem que sabem. O primeiro está no estágio dos acampados diante do mar. O primeiro sabe e sabe que sabe. Espera por sua chance de atravessar. Reconhece o novo bom e permanece à espera de um novo correto que melhor se adapte a ele. O segundo sabe, mas não sabe que sabe. Deve ser despertado. O lugar é estreito e ele assim o percebe. Mas a possibilidade de empreender uma caminhada rumo ao futuro lhe escapa. O presente, avalizado pelo passado, é demasiadamente forte para que se enxergue além. Nessa condição, não será possível ao corpo se sentir encurralado e marchar. O terceiro, que não sabe sequer, sabe que não sabe. O terceiro não reconhece a estreiteza, mesmo quando esta já se instalou. Necessita com urgência de terapia para dar conta da sensação de angústia que se origina em não saber que em não saber que há de tão inadequado em sua maneira de perceber seu corpo. Já o quarto não sabe, mas presume que sabe. Então, já o quarto também não reconhece a estreiteza, apesar de possuir um discurso que a desafia. A estreiteza, no entanto, é uma figura de abstração, o que não significa que o indivíduo compreenda de fato as diversas escravidões a que está submetido. Não há dúvida
Esta é a situação que oferece maior dificuldade. A amplidão do pensamento teórico desses indivíduos cria a ilusão de que está à margem do mar, mas por nunca ter realmente percebido a estreiteza, não terá como passar no meio do mar. Nenhum corpo abrirá mão de seus interesses para a alma sem que esteja profundamente consciente de seu desconforto. Quando o corpo está exposto à estreiteza e quando está consciente de que seu desconforto provém dela, surge então a possibilidade de acantar, de se acampar em frente ao mar. A partir desse lugar de impropriedade e angústia, olhamos o horizonte. Na página 56, e aí eu vou dar uma paradinha. Na página 56, o longo caminho curto versus o curto caminho longo. O Rabi Yoshua, filho de Rabi Hanina, disse: certa vez, uma criança arrebatou o melhor de mim. Eu viajava e me encontrava diante de uma encruzilhada. Vi então um menino e ele perguntei qual seria o caminho para a cidade. Ele respondeu: este é o caminho curto e longo, e este, longo e curto. Tomei o curto e longo, e logo deparei com obstáculos intransponíveis de jardins e pomares. Ao retornar, reclamei: meu filho, você não me disse que era o caminho curto? O menino então respondeu: porém, lhe disse que era longo. Na trilha da sobrevivência, a mesmice muitas vezes é o caminho curto, o mais simples, e que tem os custos mais elevados, longo. Ir pelo caminho mais simples e mais curto é uma lei evolucionista. A tentativa de sobrevivência acontece nos campos de batalha do mundo curto e do mundo longo. As chances de extinção dos que percorrem caminhos curtos, que são longos, é muito grande. As espécies sobreviventes são aquelas que souberam fazer opções pelo longo caminho curto. Vamos dar uma paradinha?